11h37. De volta aqui na Jovem Pan News para Curitiba, Maringá e Londrina. Informação em primeira mão apurada pelo Grupo RIC, pelo jornalista Marcos Souza. Wagner Mesquita não será mais o secretário de Segurança Pública do governo Ratinho Júnior. Havia uma expectativa muito grande em relação ao anúncio dos nomes do secretariado, inclusive a partir dessa quarta-feira, porque o governador já tinha dito que ia ter a diplomação. Pouca coisa iria confirmar ou anunciar, praticamente nada em relação à próxima gestão, próximo mandato. Mas na manhã de hoje, aí a apuração que está inclusive no nosso portal RIC+, traz lá Wagner Mesquita deixando o comando da secretaria, teria afirmado, inclusive em reunião com funcionários aqui em Curitiba na manhã de hoje, que não estará mais à frente da pasta. Oficialmente, o nome que vai substituir não foi anunciado. Mesquita assumiu a secretaria em abril desse ano, né? Saiu o coronel Rômulo Marinho Soares, que inclusive foi duramente criticado nesse jornal aqui por Guilherme Rivaroli, diante da atuação que teve após o ataque, aquele assalto gigantesco, né? A cidade de Guarapuava não chegaram a levar valores, mas assim, a ação criminosa foi algo cinematográfico, impressionante e completamente assustador, né? Então na época teve aí uma insatisfação muito grande, inclusive da população, porque foi um afronte, né, às forças de segurança pública do estado que aconteceu lá em Guarapuava. E aí acabou deixando o cargo, então, o coronel Rômulo Marinho e Wagner Mesquita, que já tinha comandado a secretaria em 2015 no governo de Beto Richa e é apontado, né, como um excelente gestor de segurança em períodos de crise. Sempre foi chamado com o bicho pegando. Para apagar incêndio. E sempre apagou e coordenou bem, Rafa. Isso é um fato. Então, por exemplo, a questão do conflito 29 de abril, né? Teve aquela crise toda. Depois, quem que foi lá apagar incêndio, resolver a história daquelas... A cena do Beto Richa. Cena do Camburão, tinha deputado no Camburão, aquela coisa, o conflito com os professores. Secretário saindo de Camburão, na época, junto. Deputado. Aquela vergonha. Aquela coisa toda, exato. Então, ele que veio depois para fazer esse contingenciamento, digamos assim, de crise, né? Então, em menos de 24 horas, é uma mudança muito importante. Outra mudança que a gente teve é a saída do secretário de Comunicação, João de Biasi, né? Que vai para Santa Catarina. E aí temos um nome também em aberto. Então, Rivaroli. Vai ser uma reforma mais ampla, tá, Rafa? Comunicação, uma área extremamente importante. Um governo que não comunica... Pera lá. Ó a pulguinha atrás da orelha. Vai lá. Vai ser uma reforma mais ampla. Ratinho Júnior já pagou as contas que tinha que pagar da eleição e agora as indicações vão ser diretas dele, de pessoas que ele quer pôr no governo. Já foi a troca da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Segurança Pública, eu repito para você, não é oficial, mas em apuração da nossa equipe de reportagem e de produção, Coronel Hudson, que está na PM no Comando Geral, se torna o novo secretário de Segurança. Isso pode implicar em outras mexidas dentro da pasta, e tem mais pasta que teremos trocas, ainda não citadas qual, mas é fato que serão trocadas. E agora as indicações são do próprio governador. Algumas pessoas vão sair porque foram chamadas para cargos em Brasília, mas é um fato que as contas estão pagas pelo governador e agora são as indicações que ele quer pôr no governo. Ou por vontade própria, ou porque vai ser obrigado por pessoas que vão sair para outros pontos. A informação é essa, Rafa. Que a dúvida que fica, e aí você sabe que eu sempre venho aqui no papel de perguntar, é a questão das contas de campanha. Você disse que todas estão pagas, então. Não existe um pedido, por exemplo, da saída do secretário Wagner Mesquita para acomodar, de repente, em algum outro ponto ligado à segurança, aliados de campanha, da área política, digamos. Não é essa a intenção. Não é isso. Nesse momento é uma troca por vontade mesmo. Pediu a secretaria, o Wagner Mesquita ontem saiu o boato, hoje sai essa confirmação, pediu a secretaria para colocar alguém de mais proximidade dele, porque o Wagner Mesquita tinha um histórico de ser muito ligado ao ex-governador Beto Richa, porque foi secretário dele durante muitos anos, né? Veio para apagar incêndio, veio, apagou e o fez bem feito. As passagens do secretário Wagner Mesquita pela Secretaria de Segurança Pública são absolutamente elogiáveis. De estrutura, de pedido de pessoal, de comando da tropa, de comando das delegacias, de comando dos delegados gerais. O Wagner Mesquita aprendeu a fazer o jogo político e, ao mesmo tempo, ele é alguém que é um delegado geral,
é um delegado de polícia civil que já foi policial militar, então ele entende do dia a dia da polícia. E é esse o objetivo, colocar alguém que entenda do dia a dia da polícia também, sem ser muito político, Rafa, porque agora a conversa do governo do estado com o governo federal muda, então não quis ninguém manchado politicamente. É alguém que pode chegar como uma novidade e vai lá bater a porta, por exemplo, para pegar dinheiro de segurança pública, Pronaf, aquele monte de coisa. Ô Riva, vale dizer o seguinte também, né? A gente sempre teve aí a polêmica em torno de um segundo mandato, principalmente dos governadores do Paraná, né? O segundo mandato dos políticos do Paraná que comandaram o estado, historicamente, sempre tiveram questionamentos por motivos e razões diferentes. Mas é isso, políticos tinha um excelente desempenho na gestão do primeiro governo, tinha um reconhecimento do eleitor para um segundo governo. E aí esse segundo governo, em geral, historicamente, a gente pode se lembrar de vários episódios aqui, vem cercado de polêmicas, né? Casos de corrupção, de denúncias, indicações de parentes, enfim, vários tipos de situações diferentes. O que a gente pode esperar dessa construção que vem sendo feita, então? Porque, obviamente, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, quer um segundo mandato bastante bem sucedido. Prático, ele quer muita prática. Prático, exato. E tem toda uma história, é muito jovem, mas tem toda uma história do Paraná para olhar e dizer assim, bom, tivemos experiências aí e sempre vem essa história do segundo mandato terrível. Segundo mandato terrível. O primeiro excelente, o segundo terrível. Então o que a gente pode esperar em termos da construção desse secretariado aí, de olho na gestão daqui para frente? Quais são os sinais que a gente tem com os nomes que aparecem, que pipocam em bastidores, essa composição que vem fazendo, a linha que vem adotando? A gente viu ontem, por exemplo, uma linha muito intensa na diplomação também, de rebater várias questões. Falando que o governo do Paraná antes tinha amigos, por exemplo, que era dono de balsa, né? Ele não é. E ele não é, exatamente. Não sou amigo de dono de balsa. Não quer um pedágio caipira. Então, assim, para áreas estratégicas veio com uma resposta muito clara. O governador Ratinho Júnior entendeu que talvez seja um governo que ele tenha que se virar mais por conta própria. Que ele não vai esperar muito de Brasília. E em sendo assim, Rafa, em cargos estratégicos, já que ele pagou as contas com essas novas secretarias, com esses novos cargos... É o time dele. É o time dele. Entendi. Onde é parte estratégica do governo, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Segurança Pública, o negócio tá apitando aí que estamos até ouvindo. Secretaria de Segurança Pública, aquelas secretarias que mexem com dinheiro. Ele quer pessoas dele, de confiança dele, que saibam fazer o jogo político, mas que sejam próximas a ele, em que ele tenha o comando. Pra gente não ver como em antigos governos que quem tinha a chave da porta de acesso ao palácio armou o esquema. Lembra disso, Rafa? É isso que ele não quer ver acontecer nesse governo. Por quê? Porque tem pretensões políticas. Muito provavelmente primeiro deve sair um Senado. Se não se desenhar como uma alternativa do PSD, a presidência da República, deve sair um Senado para galgar alguma coisa lá na frente. Então precisa de 8 anos de ótimo governo. Então quer a turma perto dele. Isso vai desagradar deputados estaduais? Vai, e já está desagradando. Vai desagradar os deputados estaduais e já está desagradando. Alguns dizem que ele está lá num castelo já. Mas primeiro ele vai fechar esse núcleo duro e depois volta a fazer política. Até porque teve a costura, por exemplo, e o apoio para o comando da Assembleia Legislativa. E tem uma maior base de deputados na Assembleia. Então, embora possa ter alguma ala insatisfeita, Riva, a Assembleia, em maior parte, acompanha as decisões do governador e concorda com o ponto de vista dele para a gestão do Estado. Basta ver hoje. Os projetos que o governo mandou de interesse nos últimos dias, a afinação, por exemplo, e o apoio, né, para que o comando da casa continue o mesmo, continue com Adhemar Traiano. Então, embora possa provocar, de repente, um descontentamento aqui e ali, que é parte do jogo, a Assembleia dificilmente vai contestar aí as decisões tomadas pelo governador do Paraná, até porque a eleição dele, a reeleição dele foi absolutamente expressiva pela maioria dos paranaenses. Então o que ele tá olhando, Rafa? O povo do Paraná confia nas minhas decisões. Entende? Vou montar meu time nas áreas que me importam. Isso, esse núcleo duro aqui pertinho de mim. Pra eu ter certeza de que tá meu time de confiança aqui que vai fazer o que eu quero. Entendi. O que o povo me confiou, essa extrema votação. Agora, não pode se encastelar demais, porque precisa continuar fazendo o jogo político. 11h47.